Montserrat fica surpresa com o que descobre. Graziella diz que os assuntos da fazenda estão se complicando, pois ficaram sem animais, e as terras não produzem. Montserrat chora e diz que não tinha se dado conta disso. Graziella diz que ela sempre está distraída, e Lauro lhe proibiu de preocupá-la com isso. Montserrat fala que não é uma menina, e tem direito de saber de toda a verdade. Graziella fala para a filha que ela precisa ajudá-la a sair dessa. Montserrat diz que não quer voltar com Sebastião. Ela pensa em falar com Lauro, mas Graziella a impede. Anoitece. Gaspar pergunta para quem Maria quer ligar. Ela não nega que queria falar com Alessandro, para contar o que lhe aconteceu, para ele vir vê-la. Gaspar tenta tirar as ilusões da filha, dizendo que Alessandro nunca irá correspondê-la como ela quer. Maria se arrisca, liga para Alessandro e o informa que caiu de um cavalo e que está usando amuletas. Alessandro lamenta, mas pede que ela se cuide muito. Maria fala que sente falta dele. Alessandro fala que ainda tem assuntos para resolver ali e não poderá voltar para a fazenda por agora. Margarida avisa Alessandro que há uma pessoa na sala o esperando. Montserrat diz à mãe que sabe que seu pai está mal do coração. Graziella diz que se Lauro passar mal, não terão dinheiro para pagar em um bom hospital. Montserrat fica preocupada com a saúde do pai. Graziella fala que os problemas econômicos estão afetando demais o Lauro. Graziella pergunta se Montserrat quer que Lauro morra. Montserrat fala que não. Graziella diz à filha que é mais caro se apaixonar por um pobre do que por um rico. Montserrat fala para a mãe que não será fácil voltar com Sebastião. Graziella fala que há outro cara interessado nela e a chama de sortuda. Montserrat fica surpresa ao saber que é Alessandro. Demétrio vai falar com Alessandro sobre o acordo que ele fez com sua mãe. Alessandro se zanga por Graziella ter contado isso para Demétrio. Demétrio fala que seu pai gosta muito de Alessandro e disse que se deu conta de que ele está interessado em Montserrat. Demétrio inventa que Montserrat sorriu quando soube do interesse de Alessandro. Alessandro fica tranquilo por Lauro e Montserrat não saberem de nada disso. Demétrio revela a Alessandro que o noivo de Montserrat era um cara milionário e ela terminou com ele por não estar apaixonada. Demétrio afirma que se Montserrat ficar com Alessandro será por amá-lo. Alessandro pergunta se há outro homem na vida de Montserrat. Demétrio inventa que não e fala que sua irmã não ama ninguém por enquanto. Graziella xinga Montserrat de egoísta e de mal agradecida. Montserrat diz que não se importa de ficarem na miséria, pois dessa forma se aproximaria mais do José Luiz. Ela fala que tem certeza que seu pai irá apoiá-la e que jamais permitiria que ela se vendesse para saírem da ruína. Montserrat corre até o escritório para falar com o pai e o vê tendo um ataque do coração. Um tempo depois, José Luiz se aproxima da casa de Montserrat. Montserrat vai ao quarto do pai. Carlota diz à sobrinha que o doutor disse que Lauro está muito delicado, apesar de agora estar um pouco melhor. Montserrat pergunta como o pai se sente. Ele diz que melhor. Lauro fala que deu um grande susto nelas. Graziella chega e pergunta se Lauro já está melhor. Ele diz que sim. Graziella dá uma receita médica para Manuela comprar remédios para Lauro. José Luiz vê Manuela e pergunta se Montserrat está na casa. Manuela diz que sim. José Luiz pede que ela entregue uma carta sua para Montserrat. Manuela não aceita, temendo ser demitida caso faça isso. Lauro pede perdão a Montserrat por não ter cuidado do patrimônio deles. Ele fala que o patrimônio de uma família é de todos. Carlota pede que Lauro não fale dessas coisas. Lauro diz que queria que sua filha fizesse uma carreira, que viajasse e sente muito por não ter condições de dar isso a ela. Montserrat diz que o que mais precisa é vê-lo bem. Graziella avisa Lauro que falou com o advogado dele e resolverá os problemas. Graziella pede que Montserrat não fale de coisas que possam afetar o Lauro. Demétrio vê que José Luiz veio falar com Lauro. Demétrio o expulsa. José Luiz se nega.
Demétrio diz que seu pai teve um infarto e quase morreu. José Luiz pede que ele chame Montserrat. Demétrio ameaça chamar a polícia para ele. Demétrio tenta bater em José Luiz e José Luiz dá um chute no magricelo. Graziela aparece e pede que José Luiz suma dali, pois ela e seu marido jamais permitirão que ele tenha uma relação com sua filha. José Luiz diz que enquanto Montserrat continuar o amando, seguirá batendo naquela porta até que ela se torne sua esposa. Em seguida, José Luiz sai e Graziela diz a Demétrio que aquele cara é um cafajeste nojento. Demétrio afirma que José Luiz é perigoso. Joventino dá uma joia de presente para Sofia. Ele fala que aquela pulseira é das mais caras. Sofia teme que ele tenha roubado de alguém. Sendo assim, a funcionária não aceita. Ele insiste, mas ela nega e fala que prefere não aceitar presentes dele. Graziela visita Alessandro e finge grande tristeza. A ambiciosa revela que Lauro quase faleceu, mas deu sorte desta vez. Graziela comenta que haverá o jantar, mas Lauro não estará presente. Alessandro acha que não será prudente ele ir à mansão com Lauro doente. Graziela fala que o próprio Lauro insistiu para ele ir à casa. A peçonhenta fala que ele já é da família. Alessandro diz que nem falou com Montserrat de suas intenções com ela e nem são nada. Graziela diz que Montserrat sente carinho por ele e está entusiasmada com o jantar de hoje à noite. Alessandro diz que Demétrio esteve ali e lhe falou sobre o ex de Montserrat. Graziela comenta que para ela, Sebastião era o cara ideal para Montserrat, mas ela nunca o amou. Graziela engana Alessandro, dizendo que Montserrat terminou com Sebastião, depois que conheceu ele. José Luiz fala para Renato que foi à casa de Montserrat e soube que Lauro está muito doente. Renato acredita que Montserrat está enganando José Luiz. José Luiz fala que essa família não gosta dele, mas apesar disso, não desistirá da mocinha. Demétrio se lembra de quando Graziela lhe disse que José Luiz é suspeito da morte de Bruno Gamboa. Demétrio pensa em incriminar José Luiz. O interesseiro pega a arma com a qual matou Bruno. Graziela diz a Alessandro que sente pena, mas veio por um incômodo. Ela fala que por Lauro estar doente, não pode tratar de negócios com ele. Graziela fala que apesar de Demétrio ser um bom rapaz, ele é jovem demais para essas coisas. Graziela revela que hoje de manhã o advogado foi vê-las e precisam de uma grande soma de dinheiro para pagarem a hipoteca e também para não perderem as terras. Alessandro diz que prometeu pagar as dívidas da família dela, caso se casasse com Montserrat, mas se ela não aceitá-lo, não pagará nada. Graziela fala que sua filha gosta dele e é uma moça cheia de qualidades. Alessandro concorda, mas fala que não é só isso que o atrai em uma mulher. Graziela fala que ele não encontrará nenhuma mulher melhor que Montserrat. Alessandro diz que se pagar as dívidas dela agora, Montserrat se sentirá obrigada a correspondê-lo e nenhum homem gosta de comprar o carinho de uma mulher. Graziela fala que sua filha não sabe do acordo deles. Alessandro fala que pela doença do marido dela está disposto a emprestar um dinheiro para eles pagarem a hipoteca, mas precisa das escrituras da casa dela para ter isso de garantia. Graziela concorda. Alessandro afirma que se souber que Montserrat sabe do acordo deles, isso tudo acabará e não se casará com ela. Montserrat está de saída. Ela fala para Carlota que irá à igreja se confessar. Carlota pede que ela vá outro dia. Montserrat diz que não pode ser proibida de sair. Carlota fala que de agora em diante, assim que ela sair, terá que acompanhá-la para todos os lados. Montserrat se entristece pela tia estar do lado de sua mãe. Carlota fala que esse cabo da marinha pode ser um criminoso. Montserrat sofre e acusa a tia de não se importar com sua felicidade. Graziela diz a Alessandro que prometeu a ele que sua filha nunca saberia disso. Alessandro fala que as promessas dela valem o mesmo que a moral dela, que é nada. Ele diz que ela está vendendo a própria filha e não esperava menos dela. Graziela admite que isso é verdade e fala que Benjamin não foi generoso com ela, depois dos sacrifícios de amor que fez por ele. Alessandro diz que Graziela só esteve com seu pai por dinheiro.
Graziela pede que ele não se faça de inocente, pois há algumas semanas ele era um mísero criado e agora que herdou todo o dinheiro, morre de vontade de ter uma esposa de boa posição social. Montserrat comenta com Nádia que seu pai passou muito mal e à noite quase teve um infarto no escritório. Nádia lamenta. Montserrat diz que Lauro não deve se alterar. Nádia diz que tinha vindo convidá-la para uma festa que haverá em sua casa, em comemoração a Pedro, que se tornou o novo prefeito de Água Azul. Montserrat agradece, mas fala que não poderá ir, devido à saúde do pai. Montserrat comenta com Nádia que está muito preocupada e pede que ela localize José Luiz e entregue um recado a ele. Nádia aceita fazer o que a amiga pede. Graziela chega em casa e vê Nádia ali. Nádia fala que veio convidá-los para a festa do seu esposo, pois ele será nomeado prefeito municipal. Graziela agradece pelo convite, mas fala que com o Lauro doente será difícil de irem. Nádia comenta com Graziela que Montserrat foi ao quarto buscar um livro que pediu emprestado. Montserrat volta e Graziela pergunta pelo livro. Montserrat quase é desmascarada, mas consegue contornar a situação e diz que o livro deve estar no escritório. As amigas vão ao escritório. Alessandro diz a Vitor que emprestará dinheiro a Graziela e pede que ele leve para a senhora. Ele fala que não irá ao jantar de hoje na casa da Montserrat, pois não quer continuar com esse assunto. O órfão fala que sente pena de ter feito um acordo tão sujo. Vitor diz que ele começou tudo. Alessandro concorda, mas fala que se arrepende de ter proposto o que propôs. Ele diz que a forma em que Graziela ofereceu Montserrat como objeto lhe pareceu algo muito indigno. Vitor fala que de todo jeito Graziela venderá Montserrat, mas que Alessandro é uma boa pessoa para ela. Graziela vai ver Lauro. Ele diz que continua preocupado. Graziela fala que resolveu tudo e conseguiu o dinheiro que faltava para renovar a hipoteca da fazenda. Lauro fica surpreso ao saber que ela pediu dinheiro a Alessandro. Graziela fala que Alessandro é uma boa pessoa, discreta, e ninguém saberá da situação em que se encontram. Nádia recebe José Luiz em sua casa e entrega para ele uma carta que Montserrat mandou. José Luiz lê a carta da amada. Pedro os observa de longe e, ao chegar ali, rasga o papel. Ele exige que José Luiz saia. Após isso, Pedro dá uma bofetada forte na cara de Nádia e a machuca. Ele diz que não quer ser motivo de piada nem de fofoca em toda a cidade. O mafioso questiona se ela quer que todos digam que ela chifra ele ficando com o marinheiro. Nádia fala que não. Pedro chama a esposa de vagabunda. Ela diz que aquela carta não é sua, mas sim de Montserrat Mendonça para o rapaz. Pedro diz que espera que isso sirva de lição, para que ela nunca o engane com ninguém. Montserrat sai de casa, sem que ninguém veja, e vai à praia se encontrar com José Luiz. José Luiz abraça a amada. Eles se beijam. José Luiz diz que a levará para um lugar escondido próximo dali. Ela pede outro beijo, e eles se beijam. Em seguida, os dois vão para um lugar mais discreto, no meio do mato. José Luiz leva a namorada a uma cachoeira. Montserrat diz que aquele lugar é lindo. Ele diz que a trouxe ali, para que fiquem juntos e esqueçam de tudo. Ele diz que só estão os dois ali e pede para esquecerem dos problemas e se amarem. Montserrat fala que se sente a mulher mais feliz nos braços dele e ele é sua vida e o ama muito. José Luiz toca no cabelo da moça e se beijam. Ele diz que adora os lábios dela e ela o fascina. Montserrat diz que é dele. Ela pede que ele nunca duvide que é completamente dele para sempre. Eles prometem. Em seguida, se beijam muito e decidem fazer amor pela primeira vez ali. Ambos tiram a roupa um do outro e se beijam intensamente. José Luiz toca no corpo da amada e eles ficam juntinhos, trocando carícias e demonstrações de amor. Montserrat é feliz ao lado do amado. Eles tomam banho de cachoeira, onde nadam por um tempo felizes da vida, por terem paz, pelo menos por algumas horas. A paixão domina todo o ambiente e os dois têm um momento maravilhoso de prazer. Os corpos dos dois se entrelaçam um no outro e, após fazerem amor, passam a tarde inteira grudadinhos.